Estamos de volta com o programa Primeiros Passos. A gente já conversou bastante sobre atividade física para as crianças, mas é importante, claro, ter também atenção com a saúde do seu filho. Importante conversar com o pediatra, falar quais são as atividades físicas que o seu pequeno será submetido para que fique realmente tudo bem. Então, vamos conferir aí algumas dicas. Que a atividade física é importante para qualquer pessoa, inclusive para as crianças, isso a gente já sabe. Mas alguns cuidados precisam ser tomados e por isso a gente vai conversar agora com a pediatra Adla Sampaio para saber que cuidados são esses. Doutora, qual cuidado que deve ser pensado logo de início para que possa se escolher uma atividade física para uma criança? Bom, a principal questão que a gente tem que perceber é a questão do desenvolvimento da criança. Então, a gente vai ter atividades físicas específicas para cada faixa etária, né? Desde a criança pré-escolar, escolar e até a fase de adolescência. Então, as crianças até os 7 anos de idade, elas ainda não completaram esse desenvolvimento músculo-esquelético e aptidão física de uma forma adequada. Então, para essas crianças, o ideal é que a gente priorize atividades lúdicas e recreativas, né, de moderada intensidade e com períodos curtos, porque essas crianças elas também podem fazer hipertermia se elas fazem atividades extenuantes. Então, atividades moderadas, intensidade e períodos curtos. Então, elas têm um período de recuperação melhor e elas podem voltar a fazer novas atividades. Então, priorizar as brincadeiras, correr, brincar. Com relação a questões como obesidade também é uma boa alternativa contra a obesidade, né? Exato. A atividade física ela vai ajudar nesse combate à obesidade. Agora a gente precisa ter cuidado no tipo de atividade física que uma criança obesa ela pode fazer, né? Para a gente não causar impacto nas articulações. E também a gente ter cuidado, principalmente o profissional de educação física que está lidando com aquela criança, da questão da discriminação, porque às vezes aquela criança ela não tem uma aptidão física tão adequada quanto outra que não tenha sobrepeso e às vezes acaba sendo discriminada numa brincadeira, num esporte. Então, por isso que a gente prioriza as atividades lúdicas e a gente tentando integrar e socializar as crianças, né? Para a gente realmente, aquela criança não se sentir discriminada e aí se afastar cada vez mais das atividades físicas. E crianças com problemas respiratórios, como asma, por exemplo? A atividade física é importante para as crianças asmáticas, principalmente as aeróbicas, né? Agora, logicamente que a gente não pode fazer numa intensidade tão adequada e em alguns casos a atividade física às vezes pode desencadear a asma. Então é importante que nesses casos a criança ela esteja bem avaliada pelo seu pediatra, pelo seu pneumologista pediátrico, que esteja fazendo um tratamento de manutenção de crises para aí sim desenvolver as atividades físicas. E agora a gente continua o nosso bate-papo com o professor de Educação Física, Marcos Andrade. Professor, é importante para a saúde da criança desenvolver atividades físicas, praticar atividades físicas. Melhora, inclusive, o apetite da criança, é verdade isso? Isso é verdade. Alguns projetos que eu desenvolvi já com as crianças, principalmente as maiores reclamações dos pais é sobre a alimentação e sobre o sono. Olha, meu filho não dorme ou não come. E a questão da atividade física, do gasto energético que são exigidos nas atividades, além de auxiliar na própria alimentação, auxilia no sono. Por exemplo, crianças não gostam geralmente de verduras, tem muitas verduras e frutas, meu filho não come, mas sempre lembrando que tem que partir do pai, tem que partir do adulto. Então, se eu não tenho uma alimentação saudável, não tem como eu exigir do meu filho, porque eu seria a referência e o exemplo para ele. Mas a atividade física desperta essa fome, até porque eles começam, a partir dos 4, 5 anos, ter noções de vitaminas, de minerais, dos nutrientes dos alimentos. Então, existem alguns projetos que eu desenvolvo que eu mostro para as crianças, além dos esportes, que é necessário ter um suplemento nutricional, que precisa ter uma fruta, ter uma verdura, a importância da carne, do leite e o que traz de mal esses fast foods, essas comidas rápidas, os refrigerantes, os salgados. Então, a atividade física, eles começam a perceber. Quando a criança cansa, quando a criança começa a ficar limitada pela atividade, ela percebe que tem alguma coisa errada. Poxa, toda turma consegue, menos eu.
toda turma consegue fazer menos eu. Então, às vezes ela relaciona isso com a alimentação. Quando ela começa a ter esse conhecimento da parte nutricional, o básico da nutrição, ela começa a relacionar que eu preciso de energia para que eu corra, que eu preciso de vitaminas para que eu pense rápido. Então, quando o professor, quando a escola começa a apresentar esses elementos para a criança, ela acaba exigindo do pai. Então, o pai, ela começa a levar para casa esses conceitos. Pai, eu quero comer, tomar o leite porque é importante para os meus ossos. Eu quero a carne porque vai me dar mais músculo. Então, essa influência do professor e da escola é fundamental para a resposta nutricional da criança em casa. E aí, então, vale, por exemplo, também colocar alimentos no meio da brincadeira? Ah, sim, é importante. Algumas atividades, até para os próprios pais em casa, durante as aulas eu uso crianças que não comem frutas. Então, vamos fazer uma gincana das frutas. As provas têm que ter velocidade, as provas têm que ter salto, tem que ter equilíbrio. Então, eles fazem a primeira etapa da prova e tem um resultado satisfatório, todos aplaudem. E na segunda etapa, eu participando da prova, eu consigo ter um desempenho, lógico, melhor do que a criança de 5, 6 anos. Então, eu venço na corrida, eu venço no arremesso, eu ganho de toda a turma. Só que para eu ganhar, antes da minha participação, eu como uma banana, eu como um tomate, eu faço uma salada na sala de aula e mostro, olha, depois que a gente come todos esses alimentos, o nosso desempenho vai melhorar muito. E isso para a cabeça da criança, se bem que de fato é verdade, mas para a cabeça da criança é uma coisa absurda. Eu aumentar minha velocidade porque eu comi uma banana. Eu ficar mais forte porque comi uma salada, eu tomei um leite. Então, quando ela vê essa relação na prática, não só no fala de casa, você tem que comer, você tem que beber. Então, quando ela relaciona para o lado lúdico, para a brincadeira, que eu consigo brincar melhor, eu consigo me desenvolver melhor, vencer, realizar o desafio. Quando eu como, ela começa a incorporar isso como uma prática diária. Leva para o resto da vida. Olha aí, as mamães e os papais ficam bastante felizes, porque realmente criança para dar trabalho, para comer é fácil, né? É o que a gente mais encontra por aí. Tirar esse problema, vencer esse problema realmente... É uma barreira. É difícil, mas aí realmente é uma ótima estratégia. Usar um pouquinho da brincadeira para conseguir driblar esse problema. Você pode usar personagens da criança, coisas que a criança gosta. A criança que gosta de super-heróis, você faz uma salada dos super-heróis, faz uma prova, chama a criança para cozinhar com você, para preparar o suco, para preparar a própria comida. Então, envolve ao máximo. Envolve ao máximo, exatamente. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto, na verdade, continuando falando sobre o tema, porém, vamos passar para uma segunda etapa. As atividades que envolvem outras crianças. A partir de que idade, mais ou menos, dá para trabalhar atividades coletivas, onde as crianças realmente consigam ter alguma percepção de regras, alguma percepção desse tipo? Assim, esse tipo de atividade já pode ser desenvolvido com as turmas do infantil, do maternal, 2, 3 anos de idade. Eles já conseguem perceber a diferença de regra, de equipe, de trabalho coletivo, de cooperação, de respeito. Se bem que na escola, as crianças que chegam na escola, de 2 anos, 3 anos, elas vêm de uma vivência totalmente diferente, que elas estão em casa, o pai e a mamãe cuidando, a casa é praticamente para ela, o brinquedo é só para ela, o pai e a mãe exclusivo para ela. Então, quando ela chega na escola, ela vai deparar com 20, 10, 30 amiguinhos, com brinquedos que tem que ser coletivos, com 2 ou 3 professoras que é para todo mundo, de um ambiente que realmente é coletivo e que tem regras e que tem que ser seguidas. Então, colocar essas crianças para conhecer essas regras, para saber a importância do outro no seu ambiente, para entender que tem a vez dela, que tem o respeito, que tem a regra, que o jogo precisa, não só dela, mas precisa do colega. Então, isso às vezes requer alguns meses de adaptação. Mas uma vez adaptado, isso aí só tem a aumentar. As crianças com 4, 5 anos que já frequentam a escola desde os 2, por exemplo, elas já conseguem organizar jogos sozinhas. Você vê no momento de intervalo, elas se juntam e elas fazem as regras, onde todos têm que respeitar. Você vai ser o pega e a nossa área de correr é na quadra, não pode ir para lá, não pode empurrar. Então eu vejo isso nos intervalos da escola, das escolinhas, onde eles mesmos criam as regras, mas você vê que bacana, mas ela só criou
porque foi um trabalho de 2, 3 anos, onde ela foi aprendendo que ela tem que viver num lugar com regras e que até para se divertir, até para aprender, ela precisa do colega e também precisa de regras. É quando a atividade física acaba aí auxiliando também a formação disciplinar da criança. Os esportes têm essa questão da disciplina. É muito presente de você ser disciplinado, ser dedicado e sempre querer mais de você. Mas um dos princípios do esporte é você querer o mais de você, não o menos do adversário. Cada um que faça o seu sem prejudicar, sem desrespeitar o adversário. Então, a atividade esportiva na infância tem que ter esse foco. Então, é importante que o pai, que o professor, que a escola saiba que o esporte é na adolescência, no esporte em si de competição, 13, 15 anos, 10 anos. Não é impedido que a criança pratique um esporte a partir de 2 anos de idade, por exemplo. Né? O atletismo, por exemplo, ele é recomendado que seja praticado a partir de 8, 10 anos de idade. Mas uma criança de 2 anos, ela consegue correr, ela consegue saltar, ela consegue arremessar, que são modalidades do atletismo. Você abre o leque de possibilidades para a criança durante essa primeira infância. Depois, ele já vai dando mais ou menos aí o caminho que ele quer seguir. Né? Exato. Às vezes acontece de o pai, o adulto, querer moldar a criança, né? Eu pratiquei futebol, pratiquei voleibol na minha adolescência, fui atleta e quero que meu filho seja. Então eu quero que ele entre numa escola de futebol aos 6 anos, eu quero que ele participe de torneios de competição, que vença, ganhe medalhas. Certamente, dependendo da proposta da escola e do professor, ele vai conseguir. Só que vai ser uma questão imposta, né? Imposta, que não tem o mesmo sabor. Com 7, 8 anos de idade, a criança já começa a perder aquela afetividade, aquela vontade de praticar o futebol. Uma vez que eu digo, olha, aqui, existem escolas que tem o judô, que tem a natação, que tem o futebol, que tem a dança, que tem a capoeira, o balé, a música, enfim, tem várias atividades que a criança participa de todas, na intensidade dela, na forma dela, com a vontade dela. Aí, a partir daí, ela vai, na primeira infância, ela não vai se tornar um músico, um dançarino, mas ela pode adquirir elementos e fundamentos de cada modalidade dessa. Na adolescência, ela vai ter um repertório de habilidades maior para decidir o que quer fazer. Professor, em relação às atividades que envolvem lutas, como que deve ser essa introdução para a criança? Tem que ter um cuidado maior. No caso da criança estar praticando uma luta na escolinha, mas não pode sair de casa, sair na rua e tentar fazer isso com os coleguinhas do prédio, do bairro. Exatamente. Enfim. Muito se pensa que as lutas podem induzir esse comportamento. Eu não vou colocar meu filho na luta, no judô, no boxe, na capoeira, porque pode desenvolver uma violência nele. Pelo contrário, existem colegas meus, professores de judô, de capoeira, que provam o contrário. Crianças super agressivas na sala de aula, super agressivas com os colegas, quando entram no judô, ou na capoeira, ou no jiu-jitsu, começam a ter comportamentos inversos. Porque na luta, ele começa a aprender que tem um lugar para descarregar energia, que tem um ritual a seguir, que tem um respeito, que tem normas e que tem regras. Por exemplo, o judô tem que entrar, tem que respeitar o tatame, tem que estar com o kimono correto, tem que respeitar o professor, a professora, o mestre. E eles começam a aprender isso. A hora de lutar é a hora que eu estou com o judô, é a hora que eu estou com o meu colega, é a hora que eu estou com a professora, que eu estou com o professor. Então, essa disciplina, eles ficam focados na aula. Eles conseguem assimilar com facilidade esse comportamento? Conseguem, apesar que existem crianças, como é óbvio, a gente está tratando de crianças, é uma coisa que cada um tem uma individualidade. E é imprevisível. Exatamente. Tem crianças que não vão gostar do judô porque vai cair, vai ter um colega que vai imobilizar, vai ter um colega que vai lutar melhor. Então, existem crianças que vão ter essa repulsa. É importante que a família e o pai percebam isso. O meu filho está no judô, ele não gostou do judô, então eu tiro, não preciso forçar. Eu vou tentar a capoeira, não gostou, vou tentar o futebol, que foi o que a gente falou. Eu vou dar oportunidades, eu vou dar opções para que o meu filho pratique as modalidades e que aquela modalidade principalmente traga o prazer da criança. Ela precisa gostar da atividade para que essa atividade tenha resultado. Assim como nós adultos. Você não vai fazer uma atividade que você não gosta. Você não gosta de dançar, então você vai ter que fazer aula de dança. Você não consegue. Você tem que fazer uma atividade. Eu não gosto de ir para a academia. Muita gente fala isso porque é fechado, porque é repetitivo. Então imagine isso para uma criança que, como a gente viu, tem que
esbanjar 3 horas de energia pelo dia, você focar numa atividade que para ela não está trazendo satisfação, prazer nenhum. É complicado isso. Professor, no caso de crianças com sobrepeso, a gente observa que tem muitas crianças ainda muito cedo já com esse problema, né, acima do peso. Como é que a atividade física pode auxiliar essas crianças? Dá para exigir um pouquinho mais de exercícios aeróbicos a crianças tão pequenas? Olha, dá. Igual eu falei, a questão do esporte, da atividade física, apesar de ter a ludicidade, ela tem que ter a questão de adaptação. Então, eu posso pegar uma atividade, um circuito e adaptar para uma criança de 5 anos que está com obesidade. Então, um trabalho desenvolvido que eu faço com meus alunos, eu faço testes semestrais, onde eu percebo limitações físicas, ou motoras, alguma limitação no equilíbrio, na corrida, e também com a parte nutricional da escola ou da escolinha, a gente faz uma avaliação, uma análise desses alunos, determina os que estão com sobrepeso ou obesidade, aí chama o apoio dos pais, convoca os pais, explica como é o processo e que esses alunos vão ter uma atividade extra. Eles não vão ser privados das aulas, eles continuam nas aulas, só que 2 vezes por semana eles são retirados da sala de aula e vão fazer um trabalho específico. Ok, então. Muito obrigada pela participação, professor. Nosso bate-papo foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço. Eu espero que você de casa tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. O programa Primeiros Passos vai ficando por aqui, mas não esqueça que semana que vem a gente tem um encontro marcado. Até semana que vem.